que acontece? Desde a ocorrência e comunicação de um crime até a punição de seu autor, está previsto no Código de Processo Penal. Nesse baú estão previstas as regras a serem seguidas na investigação, na acusação, julgamento, medidas de garantia do processo e do acusado. Por isso é tão importante que ele esteja afinado com os princípios e objetivos da sociedade. No caso do Brasil, o Código em vigor é de 1941. Em todas essas décadas, as mudanças foram muitas, mas insuficientes. Por isso, o Congresso está discutindo um novo Código de Processo Penal. Hoje, nossa convidada é a professora de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas. Ela integra a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade e o Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança, ambos da UNB, e o Grupo Candango de Criminologia. Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. Eu queria começar com uma questão. Eu queria saber se a senhora acha que é contraditório o desejo da sociedade pelo fim da impunidade, que se traduz muitas vezes por querer mais prisões, penas maiores, o fim de benefícios penitenciários, e a discussão que existe no seio das pessoas que discutem direito penal, que estudam direito penal, que é de acabar com o que se consideram resquícios do autoritarismo no Código de Processo. Como é que a gente resolve essa aparente contradição? Sim. Há uma contradição, e é importante a sua pergunta. Acho que a sua pergunta toca no núcleo, no centro de uma discussão, que é o papel, o objetivo do sistema punitivo, né? A impunidade é uma distorção desse sistema, porque ela significa a consolidação de privilégios dentro de um sistema que deveria ser igualitário, não é mesmo? Por outro lado, a existência de um sistema que eu diria um sistema persecutório e um sistema da natureza que é o sistema penal, aquele que acaba impondo uma restrição gravíssima à pessoa humana, que é a restrição da liberdade, ele não pode funcionar numa lógica punitiva retributiva linear. Ele precisa ser um sistema mínimo. Ele tem que ser um conjunto de regras que visa, até hoje nós não conseguimos abrir mão do direito penal, mas o ideal é que a gente pudesse fazer isso. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, Vânia, eu acho que esse sistema deve primar pela concentração, pela sua concentração, a sua atenção, o seu foco principal nas condutas verdadeiramente graves, aquelas que representam, sim, a violação de bens, de interesses, bens de pessoas, né? Direitos essenciais num convívio social. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, é possível compatibilizar esses fins do sistema, né? Pois é, eu comecei falando em impunidade e eu estou lembrando que o Brasil já está em terceiro lugar no mundo em número de presos. A gente tem 700 mil pessoas encarceradas, 40% delas ainda sem julgamento. A gente prende muito. Né? Por que a sociedade tem essa sensação tão grande de que as pessoas estão impunes? Você imagina quase metade das pessoas que estão hoje privadas de liberdade, em situação de privação de liberdade, ainda não foram julgadas definitivamente. E boa parte dessas pessoas pode vir a ser absolvida ou pode ser submetida a uma pena menor do que o tempo em que ela ficou provisoriamente privada de liberdade. É uma terrível distorção. Esse sistema, o sistema penal tradicional, esse que nós conhecemos, né, ele é estruturalmente seletivo. Significa dizer que a maior parte das pessoas que paga o pato pela violência ou que acaba sendo, vamos dizer, a clientela preferencial desse sistema, a maior parte dessas pessoas são pessoas que nós podemos chamar de vulneráveis em relação ao empreendimento criminalizador, né? São pessoas que vêm de uma classe social mais desfavorecida e hoje no Brasil essas pessoas têm um rosto e têm uma cor,
São pessoas negras, são pretos e pardos, que constituem a grande maioria dessas pessoas dentro das celas. E o que me leva a pensar que talvez até pela falta de informação, por uma cultura punitiva bastante incentivada no Brasil e por uma série de outros fatores que eu acho que seria muito arriscado eu simplificar aqui, é que a sociedade tem uma percepção de um desajuste nesse sistema no sentido da impunidade, quando na verdade esse sistema está desajustado no excesso punitivo, há um exagero punitivo. Mas o que a sociedade vê? A sociedade vê uma desigualdade social. Todo brasileiro diz que no Brasil quem acaba indo para a cadeia é ladrão de galinha. Essa é uma frase banal, vamos dizer, é quase um ditado popular. Me parece que pode ser, sim, o resultado de uma certa indignação com essa seletividade do sistema. Agora, essa questão da gente prender tanto e prender tão seletivamente, isso é uma decorrência de uma legislação ou é uma decorrência de uma cultura? Quer dizer, eu acho a que as duas justiça coisas. é elitista, então, sim. Ou é uma legislação que também favorece essa punitividade ou punitivismo? Bom, sem dúvida que eu acho que a legislação é um ponto de partida, que favorece um excesso prisional. A legislação penal brasileira, em que medida? Na medida em que, e isso acontece muito hoje entre nós, né? Acho que até é um fenômeno que ultrapassa o Brasil. Mas para falar só da nossa sociedade, né? A programação criminalizadora, que é a lei penal produzida pelo Congresso Nacional, ela é um exagero. Há uma inflação de leis penais no Brasil. Vou te dar um exemplo, é uma posição muito minha. Um código de trânsito brasileiro que torna crime a conduta de alguém tomar um copo de cerveja, dirigir até em casa, sem produzir nenhum tipo de perigo a terceiro e nem a si mesmo, uma pessoa que anda um determinado trecho, mesmo tendo bebido um copo de cerveja, sem colocar em risco a integridade física ou a vida de ninguém, sem excesso de velocidade, sem furar sinal, sem subir na calçada, já praticou um crime. Tem sentido falar que essa conduta é crime? Existe crime sem, pelo menos, a possibilidade de oferecimento de um perigo concreto a outra pessoa, a um bem jurídico pessoal? Ou seja, o que eu estou te dizendo é que nós estamos aumentando tanto o espectro do direito penal, que ele começa a cobrir uma série de condutas que poderiam e deveriam ser melhor resolvidas no âmbito de outros campos do direito, o direito administrativo, o direito civil. Uso de droga, por exemplo. O uso de droga não teria que ser necessariamente uma figura criminosa. Não tinha que ser crime. Até porque criminalizar o uso feito por uma pessoa adulta, madura, no seu ambiente privado, como crime, isso me parece... E pensa bem, esse é um tipo penal que hoje em dia só não mais contribui para lotar a prisão, porque a pena privativa de liberdade foi tirada. Mas há propostas, há projetos, desde o dia em que a lei de 2006 foi aprovada, e que há projetos para voltar a pena privativa de liberdade para o porte para consumo de drogas. Então, quando eu me refiro a uma legislação que infla o sistema, eu me refiro exatamente a uma legislação que faz uma programação criminal absolutamente desnecessária. No caso do aborto, eu não diria que é assim, porque a cifra oculta do aborto é imensa. É imensa. Mas se nós conseguíssemos punir, no que diz respeito a essa figura típica, na medida em que ela é violada, eu acho que precisava botar praticamente todas as mulheres brasileiras dentro das celas, né?
Agora, o programa que abriu essa série, ela conversou sobre a audiência de custódia, sobre uma pesquisa que foi feita em São Paulo sobre o primeiro ano de aplicação, foi feita pelo Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, sobre a aplicação do direito de... O IDDD. E a conclusão foi que, ao invés de utilizar, na verdade, eles acabaram concluindo também sobre a aplicação da lei de cautelares, que ao invés de aplicar cautelares e liberar mais gente, os juízes estavam aplicando cautelares para a mesma quantidade de pessoas que eles colocavam em liberdade. Não aumentou o número de pessoas colocadas em liberdade com audiência de custódia, só aumentou as limitações para as pessoas que eram colocadas em liberdade. Quer dizer, tem também uma cultura da justiça Sim. de manter de prisão. Sim, de verdade. De fato, eu me alonguei muito na explicação, na justificativa referente à existência de um modelo, né, abstrato, penal, propositivo de crime, esqueci da outra parte. E, de fato, existe uma cultura punitivista. Existe uma cultura que é baseada numa espécie de fé de que quanto mais rigor punitivo, quanto mais pena, quanto mais ameaça e quanto mais castigo, menos violência. A verdade, a realidade está aí, desconstituindo isso todos os dias. Não existe uma prova empírica de que mais pena, mais rigor punitivo reduz criminalidade ou reduz violência, ao contrário. Há uma cultura, sim. O que a gente tem observado é que o juiz abre mão daquela missão constitucional de funcionar como um verdadeiro defensor dos direitos constitucionais do acusado, sabe? Parece que o juiz de hoje é um defensor de causas. Ele é alguém que compartilha com uma determinada visão do Ministério Público e da polícia, e ele produz muito mais, ele é muito mais um ator ativo de punição do que um ator de limitação do poder punitivo. Isso é altamente preocupante. Essa questão da cultura punitiva invadir o judiciário, a ponto de que o juiz se confunda hoje com o Ministério Público, né? Eu ouvi, por exemplo, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para justificar, por exemplo, os vencimentos que os desembargadores de São Paulo recebem, que às vezes até extrapolam o teto constitucional, dizer que a missão do juiz é combater o crime. Está errado. A missão do juiz não é combater o crime. A missão do juiz é zelar pelos direitos do acusado e atuar como limitador do Estado policial, do Estado punitivo. Essa é a missão do juiz. Nós já temos quem combata o crime. Chama polícia e Ministério Público, né? O Ponto de Vista vai fazer um breve intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com a nossa conversa com a professora Beatriz Vargas sobre as mudanças no Código Penal e a Justiça brasileira. O Ponto de Vista está de volta. A convidada de hoje da nossa série sobre as mudanças no Código de Processo Penal e as novidades na Justiça brasileira é a professora da UNB, Beatriz Vargas. Professora, eu gostaria de saber como é que a senhora vê um novo regramento da prisão preventiva. Esse é um ponto importante, extremamente delicado, né? Houve tentativas já de reduzir uma espécie de liberdade muito subjetiva do juiz nesse tipo de argumentação da prisão preventiva por essa última lei que reformou o Código de Processo Penal, regulando situações da prisão provisória, mas principalmente, sobretudo, estipulando outras medidas cautelares diferentes da prisão, não é? Medidas que pudessem ser tomadas no lugar da prisão. Medidas, vamos dizer assim, menos graves, menos rigorosas. E, no entanto, e eu acho que esse é um processo, é um encaminhamento, é um rumo, é um caminho normal do sistema de justiça, da aplicação da norma, do próprio direito, que é a necessidade dessas normas virem a ser revistas, avaliadas no processo, melhoradas, né? Um ponto que fica
é essa questão da fundamentação da medida extrema que é a prisão preventiva, enfim, provisória no sentido mais amplo. Eu acho que era preciso, sim, tentar objetivar mais as situações em que a prisão preventiva pode ser decretada. Nós não podemos abrir completamente mão desse tipo de cautela, porque há situações em que realmente essa necessidade é ostensiva, é manifesta, né? Mas me parece que aquele discurso da possibilidade de decreto de uma preventiva para a garantia da ordem pública, essa expressão ela é muito alargada, é uma expressão por demais retórica, que não ajuda em nada esse controle de legalidade das preventivas, né? Porque existe uma cultura no Brasil que é olhar para a prisão provisória como se ela fosse antecipação de pena, e não é esse o papel da prisão provisória. E uma outra tendência triste, infeliz que nós temos é de transformar ou de eternizar tudo que é provisório. Ao invés do processo chegar ao final na sentença, a preventiva é que se eterniza, a preventiva é que se estica. Então eu vejo com muito bons olhos as reformas, as discussões que visam tratar desses problemas graves, né, do ambiente da prisão provisória, e é eterna, é permanente. Não vou dizer eterna, mas necessidade de uma reforma, de uma observação, de acompanhamento permanente. Falando em eterno, uma das questões mais criticadas é a da duração dos processos. Sim. Né? Existe no Brasil, existe entre os nossos direitos, o direito a um tempo razoável do processo, uma duração razoável do processo, mas isso no Brasil é quase um mito. Tem processos que duram décadas. Processo São Paulo recentemente ficou famoso, teve um crime muito famoso em São Paulo que levou 12 anos para chegar até a formação do tribunal do júri. Quer dizer, uma justiça que tarda e, em geral, falha, né? O que a gente costuma dizer. Então, uma das propostas, sempre que se discute o novo código, é uma redução da possibilidade de recursos, que o recurso eterniza o processo. A senhora acha que isso é possível sem diminuir as garantias do preso, sem diminuir o direito de defesa? Sempre a defesa é quem paga o pato. A defesa é sempre apontada como a responsável pelas eternizações, pelas demoras no processo. E, no meu ponto de vista, não se trata disso. Eu não acho que é o direito de defesa que atrapalha o processo. Se você verificar, por exemplo, o sistema penal, o funcionamento da justiça penal no âmbito das drogas ilícitas, eu fiz uma pesquisa dessa, eu participei de 2 pesquisas assim, tanto em relação à Justiça Federal, quanto em relação às 4 varas especializadas do Distrito Federal. E o que nós descobrimos é que a quantidade de prescrição é quase que inexistente, quase mínima, os processos em que existe prescrição, não é? Nós verificamos também que boa parte desses processos terminam em tempo hábil, né? A maior parte desses processos por nós analisada seguiu via recursal, tanto para os tribunais locais. Nós chegamos, inclusive, em alguns casos, até examinar o curso desses processos para o STJ e para o Supremo. Então, eu sei que no âmbito da justiça em matéria de drogas, houve enxugamento, não de possibilidade de recursos, não houve isso. Quer dizer, não foi preciso fazer uma reforma enxugando a quantidade de meios recursais, mas o que se fez foi uma identificação de varas especializadas, foi o enxugamento de prazos processuais, e em boa parte desses casos, como o réu estava preso, o acusado estava preso,
houve um cuidado maior no cumprimento desses prazos durante a prisão. Então, assim, eu fico meio triste quando se fala que a forma de reduzir prazo no processo é reduzindo recurso defensivo. Não necessariamente. Eu acho que a questão não que não exista eventualmente uso abusivo de recurso, mas para isso está lá o juiz. Está lá o juiz presidente do processo para evitar que isso aconteça. Ele tem meios para isso, né? Uma das propostas que está em discussão aqui na Câmara é um processo sumaríssimo. Né? Um réu que confesse o crime, o Ministério Público e a Defesa podem fazer um acordo e sair desse acordo já a aplicação da pena mínima. E no caso de crimes com penas de até 8 anos. E esse acordo só seria homologado pelo juiz. Como é que a senhora vê uma proposta dessas? Bom, me parece que há uma tendência hoje entre nós, assim, um certo deslumbramento, uma grande admiração pelo menos uma parcela dos atores né, do campo de justiça no sistema norte-americano, em copiar medidas próprias do sistema processual norte-americano, em que isso é absolutamente normal. A maioria dos casos nos Estados Unidos se resolvem com acordos assim, e não com processo. Lá, litigar, mesmo em matéria criminal, é uma coisa muito cara, fica caro, pressupõe o dispêndio de grandes somas de recursos, e há um outro filtro, um outro tipo de filtro que reduz a quantidade de processos a serem analisados em segunda instância, né? Assim, eu imagino que, por si só, uma proposta para reduzir prazo que parta de um acordo entre as partes pode até ser interessante. A questão é que isso, a longo prazo, pode levar a alguns problemas, alguns desvirtuamentos no dia a dia, no cotidiano, né? No funcionamento da máquina da justiça, porque há uma tendência em que essa máquina vire uma máquina de fazer acordos. Então, pessoas que querem ou que têm a pretensão de oferecer alguma resistência àquela acusação, dificilmente vão conseguir levar adiante ou vão ser convencidas a desistir desse intento, né? Em nome de bons resultados, em nome de uma coisa que a gente pode chamar de gerencial, de operacional. Eu não tenho... Eu precisava de um pouco mais de tempo para pensar nessa medida, assim, para assimilá-la melhor. Eu tenho uma certa resistência inicial de não aceitar em função disso, da produção dessa distorção a longo prazo. Porque foi o que aconteceu com o juizado. Desculpa, mas diga, Vânia. Não, seguindo. É que uma outra questão, uma última questão, nosso tempo está terminando, é a questão da prisão em segunda instância. Sim. Existe uma tendência entre alguns dos relatores de colocar essa questão, de impedir a prisão em segunda instância, em colocar expresso no Código de Processo Penal que a prisão só pode se dar após o trânsito em julgado da sentença na última instância nos tribunais superiores. Recentemente, o ministro Barroso levantou uma estatística. O Supremo costuma rever 1% das sentenças que chegam lá, o STJ 10%, mas são questões que mudam muito pouco, né, das sentenças. O que a senhora acha isso da prisão em segunda instância? Primeiro é que o Código de Processo Penal já contém uma norma que diz expressamente que o trânsito em julgado significa o esgotamento das vias recursais. Isso já está no Código de Processo Penal. O Supremo tem um entendimento diverso, né, no momento. É curioso porque o Supremo, nesse ponto específico, ele teve recuos e avanços, né? Ele teve
ele voltou atrás. Não é a primeira vez que o Supremo aparentemente volta ou pretende, divulga que vai rever ou vai rediscutir uma questão que recentemente parecia ter sido pacificada, né? Quer dizer, essa é uma questão que está, vamos dizer assim, ela não se estabilizou. O Supremo não conseguiu consolidar ainda um ponto de vista mais definitivo, mais duradouro, a respeito do momento em que é possível falar em início da execução, né? Eu vejo até de forma positiva essa possibilidade do Supremo recolocar na pauta, trazer de volta para a pauta a discussão sobre o início da execução e do trânsito em julgado, porque eu sou daquelas que defendem que a prisão, como efeito da pena, ela só pode realmente começar quando já não há mais possibilidade de se discutir aquela sentença. É óbvio que em alguns recursos, e talvez fosse essa uma forma, vamos dizer assim, utilitária para se pensar caminhos nesse tema, existem alguns recursos que, mesmo chegando até os tribunais superiores, não modificam mais a pena. Existe a possibilidade há situações concretas em que a discussão processual, embora ela se desenvolva ainda em termos recursais, ela não afeta mais o quantitativo já fixado da pena. Aí eu acho até que a gente poderia falar em trânsito em julgado da condenação, uma vez que a quantidade da pena não estaria mais sob discussão, né? Mas na maioria dos casos não. A maior parte dos recursos criminais, na maior parte dos recursos, se não a própria inexistência da condenação, mas no mínimo a quantidade da pena aplicada na sentença, é a grande preocupação da defesa. E nós sabemos a quantidade de distorções que existem sobre essa aplicação, né? Mas, enfim, dizendo assim de uma forma muito resumida, eu acredito que para a gente poder, de fato, adotar ou persistir no entendimento que o Supremo chegou a adotar recentemente, seria preciso uma modificação legislativa, tanto na ordem infraconstitucional, quanto também no texto constitucional, que diz que essa prisão depende do trânsito em julgado, né? Muito obrigada. O Ponto de Vista termina aqui. Hoje nós conversamos com a professora de Direito da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas. Você pode rever este e os outros programas da série sobre o novo Código de Processo Penal e as novidades da Justiça Brasileira na nossa página e também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.